Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos a mais essa live da Neurosaber. Espero que todos aí estejam animados, estejam bem para mais essa noite maravilhosa, né? Esse momento que todo mundo chegou do trabalho, ou trabalhou o dia inteiro em casa também, ou cuidou dos filhos o dia todo, ou você professor, médico, ou pedagogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo que esteve aí trabalhando na sua clínica e está chegando agora cansado. Vamos deixar o cansaço de lado, porque agora é a hora da live da Neurosaber, né? Vamos deixar a TV de lado, se você já jantou, já está bem. Então agora está na hora de estar vindo aqui nesse momento, 9 pessoas, conversar com a gente e ouvir um pouco sobre mais um pouquinho de conhecimento. Já temos aí 10 pessoas. 12. 12? Opa, já está ficando bom, está aumentando. Eu sou o Dr. Clay Brits, sou neurologista infantil, sou cofundador e também co-organizador da Neurosaber, trabalho em consultório, trabalho na área acadêmica, eu sou doutorando em Ciências Médicas pela Unicamp e me formei neuropediatra pela Santa Casa de São Paulo. Eu tô ajeitando a câmera aqui. A Luciana tá tremendo um pouquinho, porque a Luciana tá ajeitando a câmera, tá bom, gente? Tá tremendo um pouquinho, mas daqui a pouco ela já ajeita, já coloca certinho pra gente não ter mais problema nenhum, ok? Vocês estão me vendo bem? Ok. Eu fico muito feliz de estar aqui de novo com vocês. A gente já vem fazendo as lives a cada 2 dias. Como sempre, já estamos aí criando já uma rotina, né? No domingo, na terça e na quinta às 9 horas da noite. Como a gente já tinha combinado previamente, o domingo vai ficar reservado para assuntos relacionados ao autismo e terça e quinta para assuntos afins sobre desenvolvimento, comportamento e aprendizagem. Eu quero aproveitar esse momento para dar 2 lembretes que eu sempre tenho dado na live. Primeiro, coloque aí de onde você é e qual a sua profissão, o que você faz. Segundo, compartilhe, chame seus amigos, faça-os participar desse momento tão gostoso que é esse momento de troca, né? De informações, troca num bate-papo gostoso. Eu quero que vocês também aproveitem esse momento para fazer perguntas. Nós vamos falar sobre um assunto hoje que interessa a todos, interessa a família, interessa ao professor, interessa ao profissional de saúde e educação, sendo ele médico ou não médico, que é o suporte escolar no transtorno positivo desafiador, ok? Já já nós vamos falar sobre isso. Eu gostaria muito que vocês também pudessem compartilhar e colocar mais pessoas para estar conversando aqui com a gente. Segundo, um lembrete que eu também não posso esquecer de dar. A Neurosaber, é um projeto no qual a gente tem se dedicado a trazer conhecimentos sobre aprendizagem, comportamento e desenvolvimento infantil. E nós temos o canal da Neurosaber lá no YouTube. Vários e vários vídeos gratuitos. Eu tenho falado muito no meu consultório com os pacientes que muitas vezes querem tirar dúvidas. Pessoas que eu dou palestra, eu falo, vai lá no nosso canal, lá no YouTube, tem vários vídeos gratuitos. Visite a nossa página no Facebook da Neurosaber. As lives anteriores que nós fizemos nos últimos 10 dias estão lá. Aproveitem o conteúdo, tá bom? Porque muita gente vai estar perguntando aqui, doutor, suporte escolar no transtorno positivo desafiador. Mas o que é o transtorno positivo desafiador? Então vai lá na nossa página Neurosaber, lá no Facebook, que a live está lá sobre o assunto. Tem uns vídeos, tá? Vários vídeos lá, várias lives que a gente já fez, ok? Gente, deixa eu vir, senão ele não deixa eu falar. Ele começa a falar, ele não para. Vocês viram que ele ama. Parte, né? Ele terminou o consultório agora há pouco. Aí ele fica todo feliz quando tem live, né? Sim. Então, opa, hoje tem live. Ele ama. Para ele é uma alegria, pra gente é uma alegria estar aqui. Agradeço muito a todos, eu fico lá atrás vendo os comentários, fico botando as perguntas, estou vendo que o pessoal está gostando bastante. Compartilhem essa live, quanto mais pessoas vierem, melhor. As lives a gente está tentando fazer 20 minutos, fazer rapidinho, fazer uma coisa, né, bem objetiva, para não ficar uma coisa muito grande e não ficar cansativa. Então, a gente agradece muito a presença de vocês aqui, compartilhando, né? Nosso projeto já tem quase 2 anos. Então, a gente está muito feliz em estar aqui podendo compartilhar esses conhecimentos com vocês, tá bom? Então, a gente já vai, daqui a pouco já vai estar começando, né? Isso, estamos esquentando os tambores. Ó, tem de Mogi das Cruzes,
Quem mais? Terapeuta ocupacional ex-orientanda da Unicamp. Olha que Tem uma beleza! pessoa aqui. Uma colega da Unicamp aí. Orientanda sua da Unicamp, Beatriz Meira. Ô, Beatriz, seja bem-vinda! Oh, que legal! E o que foi o trabalho de vocês? Nossa, foi maravilhoso o nosso trabalho, né? Nosso trabalho abordou os aspectos emocionais de crianças, aspectos emocionais de cuidadores de crianças com transtorno do espectro autista. Um trabalho muito legal. Muito bom, Beatriz. Esse trabalho foi bom. Fizemos um trabalho pela pós-graduação de neuropsicologia aplicada à neurologia infantil, do qual eu sou docente lá na Unicamp. Uma das pós mais assim completas em termos de neuropsicologia aplicada à neurologia, e a Beatriz foi a minha orientanda lá. Foi muito bom te orientar, viu, Beatriz? Tanto você quanto todas as outras que eu já orientei lá, mas você foi muito especial. Um abraço, participe aí com a gente, tá bom? Quem mais, Lu? Fala de onde? Tem gente pedindo para aumentar o tempo da live. Opa, olha aí, tá vendo? A gente acha que live longa cansa o público, mas pelo jeito não, né, Lu? Renilda, professora de Foz do Iguaçu. Olha, Renilda, que bom. Bom saber, olha, eu atendi 2 pacientes de Foz do Iguaçu hoje, hein? O pessoal de Foz do Iguaçu tá vindo muito aqui pro norte do Paraná procurar a minha avaliação. Fico muito feliz com os encaminhamentos que vêm daí e eu vejo que tem muitos profissionais competentes em Foz do Iguaçu. E estamos aí, Renilda. Seja bem-vinda. Raquel Emi do Japão. Olha, que legal. Colega brasileira, provavelmente, né? Do Japão. Seja bem-vinda também. Quem mais, Lu? Meire, mãe de uma menina de 12 anos com TOD. Olha, Meire, acho que vai ser interessante hoje o assunto para você, hein? Você que tem uma criança com transtorno opositor, vai ser interessante conversar sobre isso. Bom, tem um monte de gente entrando, o Dr. Cleides e Tio Rio de Janeiro. Oh, esse convite eu sempre faço questão de ter o prazer de falar que eu sempre que posso, eu tento dar um pulinho no Rio de Janeiro. Eu tenho muitos amigos lá e eu acho o Rio um lugar maravilhoso. Você nunca deu aula no Rio, né? Palestra, né? Não, nunca dei. Mas eu sei que os meus vídeos são muito veiculados nas escolas lá, viu? Tem colegas meus que estão sempre veiculando os vídeos lá para os professores se atualizarem. Montes Claros, Minas Gerais, Olha. terra doce de leite, né? Opa, pertinho de Januária, que é a terra da cachaça, né? Ó, Montes Claros é uma beleza. Psicóloga de São Paulo. Que bom! Eu acho muito importante isso, né? Eu acho que a live permite exatamente isso. Todo mundo que se interessa sobre o assunto, não importa se é profissional, se é pai, se é médico, se não é médico, se é da área de educação, se é da área de saúde, se é gestor, se é administrador de áreas afins ligadas à criança, né? É um lugar para todos. É Paranavaí, para ir para Caçador, para ir para Baixada Santista. Ó, Caçador eu já fui, dei palestra recentemente lá, tá? Em Santa Catarina. Paranavaí eu já atendi em Paranavaí um período lá, por um momento muito breve, mas infelizmente a falta de tempo me impediu de voltar para lá. Mas todos vocês que estão colocando de onde é, eu fico muito feliz de saber que esse conhecimento vai chegar a tantos lugares. Vamos começar? Então vamos começar a nossa live. Eu acho que o assunto hoje é um assunto bom, né? Que é exatamente suporte escolar no transtorno opositivo desafiador. Então, vamos só falar rapidamente, né, o que é o transtorno opositivo desafiador, para todo mundo ficar um pouquinho. Gostaria que vocês anotassem. Vamos anotar? Né? Eu acho muito importante anotar, porque a gente procura aqui na live fazer algo bem didático. E eu criei uma forma mnemônica para a gente não esquecer o que é transtorno opositor. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Tá? Vamos colocar aqui rapidinho o que é o transtorno opositivo desafiador, para vocês não esquecerem, ó. Ó que legal, ó. Eu fiz isso aqui na primeira aula sobre transtorno opositivo desafiador há umas 3 lives atrás. Então, o transtorno opositivo desafiador pode ser resumido nessas 5 palavras. E eu criei um recurso mnemônico, ó. TOD, com 2 Ds. E de onde você tirou isso, do DSM-5? Isso aqui você se baseia em textos e do DSM-5, mas isso aqui fui eu que criei, tá? Eu criei um jogo de palavras para ninguém esquecer. Então, o transtorno opositivo desafiador é um transtorno que leva a criança, o adolescente, o adulto, a sistematicamente não cumprir regras, não cumprir ordens do cotidiano, etc. Tá bom? E o que a gente vê neles? Ó, 5 características que todos eles têm. Então, primeiro, tem uma tendência a transgredir. Então, por mais que existam regras, por mais que você fale, diga,
ele tem uma tendência a não fazer, ele transgride. O O de oposição, é o indivíduo do contra, né? Todo mundo está falando que tem que ser assim, assado, e ele faz de tudo para fazer diferente e fazer o contrário. O primeiro D, discute e discute de forma deliberada, à toa, sem motivo. Qualquer situação que contraria, ele discute de forma excessiva com adultos ou com autoridades. A criança desconta, sempre desconta sua raiva nos outros, desconta sua frustração nos outros, leva a conflitos frequentes porque tem pavio curto e se irrita facilmente. Então desconta. E o I de irresponsabilidade, ou seja, é um indivíduo que não assume sua responsabilidade em nada. Ele comete erros, ele briga, ele cria confusão e ele nunca tem culpa de nada. Então isso aqui resume o que é o transtorno positivo desafiador. Ok? Uma das formas de tratar o distúrbio positivo desafiador é, além de tudo que eu já falei, o suporte que a escola deve dar para essa criança. Então, como é que a gente pode resumir as estratégias e as abordagens dentro da escola? Pergunta se o pessoal entendeu. Vocês entenderam aquele início, rapidinho, que eu falei sobre o transtorno? Senão a gente perde muito tempo. O assunto aqui vai ser longo, então pra gente não perder tempo. Vocês entenderam, gente? Só faz um coraçãozinho, dá um joinha, vê se a gente vê se entenderam. Isso, dá um joia, dá um coraçãozinho se você entendeu, ou se eu expliquei muito rápido, mas eu acho que deu para entender, né? TODDI, ok? Não guardem essa fórmula mnemônica, tá bom? Se você vê uma criança que tem o TODDI, é uma criança que tem grandes chances de ter o transtorno positivo desafiador. Tá bom? Gostaram? Ficou legal? É isso aí, ó. Fica fácil para todo mundo guardar. Porque não é fácil no DSM ler lá 3, 4 páginas sobre os critérios diagnósticos. Então é melhor a gente resumir para ficar mais fácil. Ok? Então vamos lá. Um dos lugares onde o transtorno positivo desafiador mais traz problemas, mais leva a situações de desequilíbrio social e que mais gera conflito entre os envolvidos com essa criança é na escola. A escola é um lugar que sofre de forma marcante, de forma gritante, com várias situações em que envolvem transtornos de desenvolvimento ou transtornos psiquiátricos. Não é verdade? Ó, criança com TDAH leva a desafio na escola. Criança com autismo leva a desafios na escola. Quem é professor aí sabe. Né? Quem é professor e tem essas crianças aí, coloquem aí, que vocês sabem. Isso é muito importante. Criança com deficiência intelectual leva a desafios na escola. Criança com dislexia, com transtornos específicos de linguagem, disgráficos, descálculos. Ou seja, toda aquela criança que apresenta uns transtornos psiquiátricos ou transtornos de desenvolvimento desafiam a escola, fazem com que a escola tenha que tomar medidas diferentes do que ela está acostumada. A escola tem que, sem dúvida alguma, ir por um processo no qual com aquela criança tem que se criar mecanismos diferentes, formas mais adequadas, didáticas, recursos que muitas vezes a escola não tem, ela vai ter que procurar em clínicas particulares ou em clínicas públicas. A escola não está preparada para isso. E a gente vê que não está, porque o professor não foi treinado para isso. O professor não passou por essa formação. Nós não devemos culpar o professor por isso. Lógico que em toda a profissão existe aquelas pessoas que procuram mais conhecimentos e aquelas que procuram menos. Mas, no geral, o professor não teve essa formação. Por exemplo, quando eu falo que uma criança com TDAH precisa ter tais atitudes dentro de sala de aula, muitas vezes o professor não conta com um apoio de uma equipe pedagógica, ele não tem o apoio de uma psicóloga escolar, não tem o apoio de um pedagogo especializado na área voltada para a educação especial, principalmente em municípios onde isso é mais difícil de acontecer. Não é verdade, gente? Então, quando a gente fala dar suporte escolar para uma criança com transtorno positivo desafiador, doutor, puxa vida, isso é muito complicado, isso é muito difícil, eu não vou conseguir fazer. Não é verdade. É possível fazer um bom trabalho? Sim. Só que a escola precisa ter o hábito de ter, em primeiro lugar, de buscar conhecimento. Segundo, de trabalhar de forma multidisciplinar.
Lembre-se, gente, tem coisa que a escola sozinha não dá conta. A escola tem dificuldade de cumprir determinadas situações, de poder dar conta da condução de determinadas crianças, de determinados diagnósticos que algumas crianças apresentam. Então é muito importante a escola estar atenta para buscar conhecimento e trabalhar de forma multidisciplinar. Ok? Então vamos lá. Essa aula, essa live, aliás, ela é voltada para isso. Para levar um conhecimento rápido, simples e com aplicabilidade prática. Como eu, na minha vida toda, já trabalhei e trabalho muito junto com equipes escolares, para mim vai ser um grande prazer estar divulgando e compartilhando esse conhecimento com vocês. Então vamos começar? Então primeiro, eu tenho que ter um staff escolar preparado. O que é preparar o staff escolar? Então, o professor da sala de aula, o coordenador, o supervisor, o zelador da escola, qualquer pessoa que trabalha em escola deve saber o que é o transtorno positivo desafiador. Ô, doutor, mas vou ter que fazer curso? Não, você não precisa fazer curso. Você não está com a live aí na página da Neuro Saber? Primeiro passo, disponibilize esse vídeo para os professores da escola. Disponibilize esse vídeo para o staff que gere a escola. O diretor, os supervisores devem conhecer, saber mais sobre transtorno positivo desafiador. Então, o staff tem que passar por um processo de atualização. E que hoje, gente, a internet e vários veículos confiáveis que têm professores e pessoas especializadas estão cada vez mais transmitindo esses conhecimentos. Então, saber o que é o transtorno e suas implicações dentro do ambiente escolar é uma conduta extremamente importante. E ela não pode ser deixada em segundo plano, porque a criança passa metade da sua vida letiva, ou da sua vida ativa, vamos dizer assim, durante o ano, dentro do ambiente escolar. O ambiente escolar é um ambiente onde se espera que a criança tenha sucesso. Sucesso social e sucesso acadêmico. A escola hoje é considerada, dentro da sociedade civilizatória, um ambiente em que o indivíduo tem que ter bons resultados. Um ambiente em que o indivíduo tem que se sentir bem, se sentir amado. Se a escola não te der esse ambiente, não der essa oportunidade, essa criança vai se tornar uma criança ou rebelde ou internalizada, depressiva, ansiosa. E nós vamos fazer com que a escola não se torne não um instrumento de crescimento, mas um instrumento de ruína, um instrumento de insucesso na vida. Então, o staff da escola precisa estar preparado, ele precisa saber o que é o transtorno, quais as implicações clínicas, quais as implicações na família, o que isso pode levar a longo prazo na vida de uma criança e de um adolescente se nada for feito, se além do transtorno opositor essa criança pode ter um transtorno de desenvolvimento ou um transtorno de aprendizagem associado, porque o transtorno opositor pode ser a ponta do iceberg e a criança ter outras coisas associadas que a escola pode estar atenta para poder estar encaminhando essa criança para uma avaliação mais completa e um tratamento mais adequado. Então, o staff tem que estar preparado. A escola tem que estar atenta para essas crianças. Ninguém pode deixar dentro do ambiente escolar uma criança com TOD e não fazer nada. E essa criança ou estar criando problemas com os seus amigos ou estar sofrendo. Ok? Então, primeira coisa, preparo do staff escolar. Segunda coisa, conhecimento sobre a dinâmica familiar. É muito importante saber o que acontece na dinâmica familiar de uma criança que tem sintomas de transtorno positivo. Vocês acham isso importante? O que vocês acham? Escrevam. Vocês acham a dinâmica importante? Escrevam. Os psicólogos aí, principalmente, o que acham disso? A dinâmica familiar é ou não um fator decisivo para uma criança desenvolver transtorno positivo desafiador? Vamos lá? Eu quero a participação de vocês. Parece que eu já dei a dica, né? Mas tudo bem, não tem problema. Compartilhem comigo esse conhecimento. Coloquem aí a sua opinião. O que vocês acham? Quando eu falo de dinâmica familiar, eu falo do quê? Crianças que foram abusadas ou que sofrem abuso. Crianças que são abandonadas afetivamente, que vivem em carência familiar. Crianças que vivem num ambiente onde há uma desagregação
o pai não está lá presente, o pai foi embora, deixou aquela mãe criando sozinha. Independente de nível financeiro, viu, gente? Tá? Nível financeiro ajuda, mas não é determinante, não. Eu conheço muitas dinâmicas familiares em famílias abastadas que são péssimas, né? E que são geradores de crianças opositivas. Vocês concordam? O que vocês acham? Coloca joinha. Podem pôr joia, pode pôr um coração aí, para a gente saber se vocês estão concordando ou não. Então, a dinâmica familiar terceirizada. O que é a dinâmica terceirizada? Eu tenho um pai que fala uma língua, a mãe que fala outra, e a avó, que geralmente fica com a criança, fala uma outra língua também. Cada um fala uma coisa e essa família não dá um padrão educacional para essa criança. Uma situação, por exemplo, como uma criança abandonada, deixada em lares ou deixada em instituições, também é uma criança que vive numa situação de total declínio do processo de dinâmica familiar. Então, crianças que vivem em ambientes onde o pai mal chega em casa, ou o pai vive numa situação, né, com alcoolismo ou com problemas psiquiátricos. Então, quer dizer, estudar muito bem a dinâmica familiar, ela é muito importante. E a escola tem que se preocupar com isso. O diretor, o coordenador, o professor tem que chamar essa mãe, chamar esse pai, chamar o cuidador dessa criança. Registrar em ata, escrever escola, que você fez, que você foi atrás, que você usou meios e mecanismos orientados oficialmente, judicialmente, etc., para ficar ali registrado. Porque senão você faz tudo aquilo e depois, na hora que a escola está envolvida numa situação mais séria, a primeira coisa que a justiça vai dizer é quando que a escola começou a fazer isso? E a escola não sabe porque não anotou. Tem gente perguntando o que é staff escolar. Staff escolar é a equipe da escola, tá? Staff é grupo da escola. Então, professor, diretor, coordenador, supervisor, zelador da escola, todas as pessoas que trabalham e conduzem o ambiente escolar. Isso chama staff escolar, tá? Então, é muito importante que a escola vá atrás de como funciona essa dinâmica e se preocupe em, desde cara, expor para essa família que esta dinâmica está levando a criança a ter problemas de comportamento na escola. Ok? Ficou claro? Vocês entenderam? Ficou bem simples? Estamos com quase 170 pessoas. Olha, 170 pessoas junto com a gente. Aproveitem, compartilhem com mais gente, traga mais gente para essa live. Terceiro ponto muito importante, convocar a família. Então, não basta conhecer a família. Eu tenho que convocar quem são os responsáveis. Porque a escola sozinha não pode assumir a responsabilidade de conduzir uma criança ao positivo desafiadora. Ela precisa convocar essa família. Conhecer quem tem autoridade sobre a criança, quem é o cuidador principal, judicialmente quem tem direitos sobre esta criança, para que possa ter poder de ação sobre todas as condutas que serão tomadas. Se essa criança já vem, se a família já levou essa criança para um acompanhamento médico, seja ele psiquiátrico ou não. Tem laudo. Se tem laudo, porque às vezes essa criança já tem um diagnóstico e a escola não sabe. Às vezes essa criança, esse adolescente já se envolveu com drogas. A família esconde. A família esconde, não só drogadição, mas esconde possíveis vícios em drogas lícitas como álcool e cigarro. De repente esse indivíduo anda com gangues ou anda com pessoas de risco social. Todo mundo perguntando assim, como fazer com que a família tenha essa responsabilidade? Então, porque às vezes chama a família, isso. pede, Boa e pergunta. a família não dá Então, conta. primeira coisa, a escola tem que se mostrar disponível para ajudar. Eu estou preocupado com o seu filho, eu estou preocupado com as atitudes dele. Eu, escola, estou sofrendo porque eu estou vendo que o seu filho vai ter problemas maiores se nós não fizermos nada agora. Então, primeira coisa, demonstre que você, escola, está preocupada com a criança. E não chegue já com palavras pejorativas ou já dizendo que essa criança é ruim, que essa criança é impossível, que eu não aguento mais o seu filho. Não comece por aí. A escola começa errando quando faz isso. Comece se preocupando, demonstrando que você está preocupado com a criança. Segundo, que o ambiente escolar é um ambiente no qual a ordem social deve ser mantida. E é um ambiente no qual nós temos que
dar continuidade à programação por lei estabelecida. Então, se a família não tomar nenhuma medida, deve ser convocado o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar serve não para brigar, não para criar problema, não. O Conselho Tutelar é parceiro da escola e deve ser, muitas vezes, nesses casos, a ponte de parceria com a família para recuperar essa criança. Poxa, qual família não quer ver o seu integrante ser abraçado, ser conduzido de forma adequada pelos meios sociais e pelos meios comunitários? Não é verdade? Então, essa é a forma de convocação. Primeiro convoca-se se disponibilizando, dizendo que quer ajudar e que está preocupado com a criança. E se isso não der certo, convoca o Conselho Tutelar, porque é obrigação da escola convocar o Conselho Tutelar para dar suporte nesse caso. Tudo bem? Então, chegando nas E diferentes. outro ponto importante, avaliar ao mesmo tempo se essa criança apresenta problemas de rendimento escolar, problemas de aprendizagem, problemas de comportamento além do quadro positivo desafiador, se existem outras coisas que estão preocupando, né? E aí é o seguinte, muito dessas crianças opositoras, elas apresentam baixo rendimento escolar. E nesse caso, é muito importante a escola disponibilizar meios de reforço escolar. Tanto para descobrir se ela tem algum atraso ou uma lacuna de conteúdo muito séria, tanto para investigar se além do transtorno positivo ela pode ter um transtorno, por exemplo, de déficit de atenção e hiperatividade, que costuma cursar em 50% dos casos de criança com transtorno positivo desafiador. Ok? Não só isso. Existem também transtornos de aprendizagem que pode cursar e, além disso, pode haver associação do transtorno positivo com autismo e transtorno bipolar. Então, o reforço escolar serve, dentre outras situações, para recuperar um pouco mais a autoestima dessa criança, para ela perceber que a escola está querendo fazer algo por ela, porque ela passa, se for um ambiente que está favorável para ela crescer academicamente, ela pode começar a diminuir esses sinais opositivos desafiadores. Ela pode começar a perceber que o comportamento opositor dela faz ela mais perder do que ganhar. E com esse apoio, a escola está se disponibilizando a fazer tudo o que pode. A questão do elogio, né? Que você tem. Aquela questão que eu conversei com vocês na penúltima live sobre Todd, né? A importância do elogio, de transformar o ambiente escolar não num ambiente de punição, mas um ambiente de recompensa por bons atos, porque essa criança não faz só coisa errada, ela faz coisa boa também. Dar o exemplo. Então, a hora que a escola se dispõe a ajudar, ela está dando um exemplo bom para a família. Como é que a família não vai ajudar essa criança, sendo que a própria escola já está fazendo a parte dela? A família pode se sentir constrangida e querer realmente fazer algo pelo seu próprio filho. A Daniela Carneiro está falando que criança com autoestima baixa não aprende. Com certeza. Ninguém, Quem consegue aprender? Ninguém com baixa autoestima mantém condições de ter sucesso onde quer que vá e o que quer que faça. A autoestima é o termômetro, né? Se você tiver uma autoestima boa, você vai para frente. Se você tiver uma baixa autoestima, você tem grandes chances de não ir a lugar nenhum. E crianças com transtorno positivo passam, à primeira vista, para a escola serem crianças ruins, serem crianças de má índole. Elas não são crianças de má índole. Elas são crianças que têm dificuldade de criar condições para cumprir regras. E com isso elas acabam ficando com essa fama. Por isso que é difícil ajudá-las. E muitas escolas de cara já têm um certo ar, já tem uma atitude logo de cara de repúdio, antes mesmo de poder efetivamente ajudar essa criança, porque ela não é uma criança fácil mesmo. Ela é uma criança difícil. Ok? Agora, se todo esse esforço for conduzido de uma forma técnica, de uma forma baseada em evidência científica, baseado em experiências que deram certo, sendo que existem várias que deram, botando o grupo da escola, a equipe que cuida da escola para ser preparada, junto com o conhecimento da dinâmica familiar do indivíduo, convocando a família para ser parceira no processo e dar reforço escolar e identificar transtornos que podem coexistir, nós temos grandes chances de fazer com que essa criança fique dentro da escola, não se envolva com delinquência, não vá atrás
de indivíduos que usam drogas ou que traficam. Essa criança tem mais chance de se tornar alguém com autoestima mais elevada e poder buscar mais amizades e uma rede social mais saudável dentro da escola. 30 minutos já. Né? Então é muito importante que vocês todos entendam como essa dinâmica aqui pode ser conduzida da melhor forma possível. E vou deixar um lembrete. Eu, como médico, muitas vezes a escola me pede para dar apoio, ajuda, convocar mesmo a família para conversar e fazer a ponte, porque as escolas não têm essa prática, muitas não têm. Então o médico que conduz, o profissional que está lá no PSF, ou o profissional que está no núcleo de apoio à saúde da família, ou o profissional que trabalha no CAPS, ele tem que estar preparado para dar apoio para a escola quando a gente fala de transtorno positivo desafiador. Gente, eu tô ali atrás, né? Tô vendo, dá uma olhada na vez que eu aparecendo direitinho. Eu tô lá, tô aqui vendo, né? Pode vir. Tô aqui vendo as perguntas e o que a gente vê muito. E realmente, a gente sabe que a realidade do nosso país não é essa, né? Eu trabalhei em escola pública, fui professora concursada de rede pública, então a gente sabe que a realidade é bem diferente dessa. Mas por que a gente começou o nosso projeto? Por que vocês estão aqui vendo? Por que vocês estão postando em rede social? Por que a gente tem Google? Por que a gente tem tantas coisas? Para a gente justamente se manifestar mesmo, para a gente poder ajudar um pouquinho. Ah, mas isso é só uma live que fala um pouco de algumas coisas, né? Mas pelo menos já é alguma coisa, né? Vocês já podem pegar. A gente tem muitos vídeos nossos no YouTube que tem muitas secretarias de educação que utilizam os nossos vídeos no YouTube para fazer formação dos professores e não gastam dinheiro com isso, né? Então, lógico que a gente sabe que os problemas são imensos. A gente está no Brasil, né? Afinal de tudo, que não tem essa preocupação com saúde mental da criança, né? Com educação infantil, enfim, com todas as coisas que a gente sabe. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, o conselho tutelar é pouco conselheiro, mas é o que a gente tem, vamos tentar mobilizar. Exato. A gente tem que tentar fazer alguma coisa nesse sentido, né? Se cada vez mais pessoas tiverem preparo, vocês vão depender menos do conselho tutelar. Se cada vez mais pessoas tiverem conhecimento e saber conduzir e sensibilizar famílias, vocês vão depender menos do conselho tutelar. O problema é que muitas vezes a gente deixa demais para as instituições e esquece que nós, individualmente, podemos fazer muito nessa realidade e junto a essas pessoas. A escola é um ambiente que pode fazer esse trabalho sim. Ninguém precisa ser psicólogo, ou psiquiatra ou neurologista para ir lá na escola conduzir. A escola pode, com conhecimento, saber passo a passo o que fazer. Ok? Acho que a intenção principal é essa. É fazer com que cada um de nós se aproprie de um conhecimento que seja bom para todos. Ok? Uma boa noite a vocês. Adorei essa live e nós vamos estar nos vendo na quinta-feira. O assunto nós não definimos, né? Não. Nós não definimos ainda. Querem? Dá uma sugestão? Alguém aí quer sugerir o próximo tema da live? Vamos ver. Quem sugere? Vamos ver quantos temas tem. Vamos lá. Vamos lá, Lu. Alguém já sugeriu? Não, ninguém sugeriu Ninguém nada. sugeriu tema nenhum? Temos quase 200 pessoas. Não é possível que ninguém vai sugerir um tema? Pois é, eu acho que a gente podia dar algum tema, né? O que você acha? Vamos lá. Vamos falar do que na próxima live? Deficiência intelectual? Não. Deficiência intelectual é muito amplo. TDAH. Mas o que? Mas TDAH é tanta coisa, hein? Vamos definir o que é ou o que não é. Vamos falar assim, o que fazer com o TDAH na escola? Muito bem. Certo? Muito bem. Suporte escolar no TDAH. Combinado? Autismo é de domingo. Fala que autismo é de domingo. Alguém sugeriu autismo, mas lembra, as lives de domingo são sobre autismo. Então deixa para sugerir na quinta-feira. Na quinta você dá a sugestão do que nós vamos fazer no domingo em relação ao autismo. Então vamos lá, combinado. Para quinta-feira agora às 9 horas, suporte escolar no TDAH, ok? Aí a gente fala um pouquinho de TDAH rapidamente e depois vamos para o suporte escolar. Combinado, gente? Boa noite para vocês e um grande abraço. Gente, boa noite. As nossas lives acontecem sempre às 9 horas, horário de Brasília, tá bom? Beijão para vocês, tudo de bom.
Até lá, gente. Um abraço.